Saúde a igreja com a paz do Senhor. Somos agradecidos a Deus por Ele proporcionar essa oportunidade para nós estarmos aqui na casa do Senhor, para nós adorar a Ele, para nós louvar a Ele e para nós colocar na presença dEle a necessidade umas das outras, de toda a igreja. E nós sabemos que o Senhor, Ele está aqui e todo louvor, toda honra, toda glória para Ele. Convido os irmãos e irmãs para nós ler no livro de São Mateus, no capítulo 28. Eu estava meditando hoje de tarde e Deus me fez bem viva essa palavra no meu coração. Eu vou repartir com a igreja. São Mateus, capítulo 28. Que o Senhor venha vivificar em cada coração a sua palavra, porque sem o Senhor nas nossas vidas nós não somos nada, mas que o Senhor venha nos dar entendimento para nós compreender o plano do Senhor em cada coração. Amém, irmãos? E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide, dizei a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Os irmãos podem assentar e que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações sobre essa palavra. Então eu estava meditando sobre essa palavra. O Senhor Jesus, antes dele ser crucificado, ele repartiu a Santa Ceia com seus discípulos, e essa semana é a campanha de oração para a Santa Ceia. Então nós sabemos que aqui o Senhor Jesus, ele estava junto com seus discípulos, e quando passou toda aquela crucificação, a morte de Jesus, e Jesus ressuscitou, quem foi lá, primeiro lugar, foi as mulheres. Então nós sabemos que nós, irmãs, nessa quarta-feira, nós estamos aqui junto, a igreja toda está nessa campanha de oração para a Santa Ceia, e nós temos essa oportunidade de nós estar reunidas. Mas aqui, quando as mulheres foram lá no sepulcro, elas não temeram, porque elas sabiam que Jesus tinha prometido que ele ia estar ao lado de cada uma, que o Senhor ia dar o Espírito Santo, aquele Consolador, para estar com cada uma. E assim nós vemos que as mulheres, elas foram, e o Senhor Jesus falou para elas que não era para elas temerem. Então hoje nós estamos aqui reunidas. Nós sabemos que muitas das vezes o inimigo se levanta para tirar a paz, para trazer perturbações, trazer tristezas muitas vezes, mas nós sabemos que não é para nós temer, é para nós estar atenta, que o Senhor, ele está conosco, porque ele morreu
ele ressuscitou e ele foi na frente lá e ele disse que era para irem, que ele ia estar lá. E hoje, aonde ele está é aqui. Então nós sabemos que quando nós viemos na casa do Senhor, o Senhor Jesus já estava aqui nos esperando. O Senhor Jesus, ele já sabia o que cada uma de nós ia vir pedir, ia vir buscar. E assim nós estamos. Cada dia que passa, nós precisamos estar preparada, precisamos estar com as nossas vestes alva mais que a neve, precisamos estar com as nossas vasilhas, nossas lâmpadas cheias do azeite, porque nós sabemos que a nossa lâmpada ela não pode se apagar. Nós precisamos estar, que se for na meia-noite, se for na hora da escuridão, mas que a nossa lâmpada esteja acesa para clarear, que nós possamos, conforme diz o salmista, que possamos ser lâmpada, que possamos ser luz, porque a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então nós sabemos que na hora que as dificuldades nos cercam, nós recorremos ao Senhor. Então nós não temos palavra para falar, a não ser agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos alcançado. E muitas das vezes eu estou meditando quanto mais nós poderia ter feito para o Senhor e nós deixamos de fazer. Quantas vezes nós se excusamos de fazer algo para o Senhor e naquele dia nós vamos ter que prestar conta para o Senhor aquilo que nós poderia ter feito que nós não fizemos. Então muitas das vezes a enfermidade atrapalha, mas o apóstolo Paulo, ele também tinha um mal que tinha na saúde dele, que ele disse, deixou escrito que era um espinho na carne. Então nós não sabemos qual é que era essa enfermidade que ele sofria, mas mesmo assim ele não deixou de fazer a obra do Senhor. Mesmo assim ele nunca desistiu de estar fazendo aquilo que o Senhor tinha colocado na sua responsabilidade. Então nós sabemos que se nós estamos aqui, não é pelos nossos merecimentos, mas é pela misericórdia do Senhor que Ele tem com cada um de nós. Se a nossa família está bem, não é pelos nossos merecimentos, mas é porque nós tivemos também os nossos antecessores, os nossos pais, nossos avós, que eles também oravam pelos nossos familiares, e hoje nós sabemos que eles, todos a nossa família, todos eles estão sendo guardados debaixo da mão do Senhor, mediante as orações que chegou na presença do Senhor. Então nós sabemos que o círculo de oração sempre está reunido nas quarta-feira, porque a igreja precisa de força espiritual para prosseguir, que a igreja precisa de força espiritual para não cair, porque a igreja precisa de pilares fortes, a igreja precisa de pessoas que se colocam na presença do Senhor, assim como o irmão Cristian, ele está ali sempre, mesmo que sozinho, conforme a irmã Nelcina falou, mas ele não desiste. Isso são pilares que a igreja tem, e eu agradeço a Deus por essas vidas que o Senhor tem trazido aqui nesse lugar para ajudar a estar escorando esse trabalho, porque nós sabemos que os nossos anos vão se passando, por mais que nós tenhamos ainda muitos anos pela frente, mas a nossa saúde não é mais aquela saúde de juventude. Então nós sabemos que o Senhor vai continuar trazendo pessoas para prosseguir a obra do Senhor, enquanto que o Senhor não arrebatar a sua igreja, porque nós sabemos que tudo nos mostra que esse dia está perto, e nós sabemos que nós precisamos estar preparados, porque quando bate uma enfermidade, quando ficamos enfermos, nós procuramos mais
de estar se preparando, porque se é o momento que o Senhor vai nos recolher através de uma enfermidade, nós estar preparado. Mas e o arrebatamento da igreja, que vai ser num abrir e fechar de olhos, que nós precisamos estar preparados. Nós precisamos analisar que não vai ser através de uma enfermidade, mas vai ser num abrir e fechar de olhos que a igreja vai ser arrebatada. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar com os nossos corações purificados. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é que nos purifica, é ela que nos lava o nosso coração de toda mancha, de todo aquilo que não é da vontade do Senhor, todo engano, tudo aquilo que pode o Senhor não gostar na nossa vida. Nós temos que cada dia pedir perdão das nossas falhas, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos. Aleluia, glória a Deus. Nós agradecemos a Deus porque o Senhor, Ele tem dado para nós um coração humilde, Ele tem dado para nós um coração perdoador, porque o Senhor Jesus, Ele disse que se nós não perdoar, o nosso Pai também não nos perdoa. Então nós temos que cada dia nós pedir ao Senhor que Ele nos dê um coração humilde, um coração perdoador, para que nós possamos receber o perdão do nosso Deus e Pai naquilo que nós errar, e o Senhor vai nos perdoar e nós possamos prosseguir firme os nossos passos, porque nós sabemos que o nosso descanso não é aqui, conforme o pastor Jonardes tem falado, e nós sabemos que uma eternidade nos espera, e nós precisamos estar preparados para essa eternidade, seja qual for o meio que nós vamos passar desta vida para o além, mas que nós possamos estar preparado para o grande e glorioso dia do arrebatamento do Senhor. Se Ele nós não chamar antes, mas que nós possamos prosseguir firme os nossos passos na palavra do Senhor, firme os nossos passos no Evangelho, esse Evangelho que o Senhor Jesus ensinou. E aqui, depois que Ele ressuscitou, Ele disse: vão que vocês lá vão me ver. E hoje nós estamos se preparando para um dia nós encontrar com o Senhor ali onde Ele está, ali na glória. Nós vamos ver Ele conforme Ele é, e que nós possamos continuar com esse anelo, com esse desejo no coração de orar pelas pessoas, que o Senhor venha salvar vidas, porque nós sabemos que o Senhor não arrebatou a sua igreja ainda, é porque tem vidas que ainda precisam de salvação, mesmo os nossos familiares, que muitas vezes eles não estão fazendo muito caso da salvação, muitas vezes estão preocupados mais com as coisas materiais, mas a palavra do Senhor nos diz que é para nós buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Como é glorioso nós buscar em primeiro lugar o Senhor, porque nós sabemos que as demais coisas o Senhor vai nos alcançar. Nós sabemos que enquanto nós vivermos nessa terra, nós precisamos dos recursos financeiros, mas não é em primeiro lugar. Em primeiro lugar é buscar ao Senhor, aquele Jesus que morreu e ressuscitou, e que aquelas mulheres, elas foram lá porque elas sabiam aonde que Ele tinha sido sepultado, mas quando elas chegaram lá, Ele já tinha ressuscitado. E que hoje nós possamos cada dia confiar mais no Senhor, porque Ele está aqui, e Ele está lá no nosso lar, Ele está lá onde está a nossa família, e pela fé nós sabemos que o Senhor está cuidando e está alcançando aquilo que cada um precisa. Eu agradeço a Deus por tudo, agradeço pela saúde que o Senhor tem me dado. Eu fico feliz porque eu sei que não é os meus merecimentos, mas é a misericórdia do Senhor. Que quando eu fui agora semana passada ali fazer uma consulta para o meu óculos, o médico ali, ele examinou meus olhos, ele disse:
Geralmente a pessoa depois de 60 anos em diante começa a ter problema da visão, cataratas, glaucomas, e graças a Deus os meus olhos são limpos, não tem nada, problema nenhum. Então eu agradeço a Deus, porque é o Senhor cuidando de nós, é o Senhor que está sempre ao nosso lado, nós dando força, nós dando saúde, e em tudo nós temos que agradecer a Ele. Eu fico com essas palavras em nome de Jesus, amém.